Jogo contra o Vasco depois de toda aquela polêmica por causa de ingressos. Será com portões fechados e o Fluminense ainda corre risco de outros adiamentos, não só jogar com o portão fechado, mas também adiar ou cancelar algum jogo. Enfim, vamos falar sobre isso nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Este vídeo aqui a gente vai tratar sobre esses adiamentos que estão sendo realizados a pedido do Ministério da Saúde por causa da pandemia, que a gente já sabe que está também instaurada no mundo, e o Ministério da Saúde agindo para conter, né, que isso não se espalhe tanto no Brasil, deste vírus com o nome técnico Covid-19. E também vamos falar de Fluminense, afinal de contas, o que isso prejudica para o Fluminense efetivamente, né? Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para vários grupos de WhatsApp e também é importante destacar aqui o canal lá no Telegram. O link está aqui na descrição, você clica aqui no link que está aqui na descrição desse canal lá no Telegram, lá onde eu aviso que estou gravando vídeo sobre tal coisa, coloco os links, independente se o YouTube te der a notificação ou não, você vai ter o link do vídeo e vai ser um dos primeiros a vê-lo. Vamos embora! Bem, jogos do Fluminense com portões fechados. Primeira notícia é essa, o Ministério da Saúde soltou um comunicado e como CBF e FERJ, né? A FERJ falou que estava esperando a CBF, aí a CBF falou que estava esperando o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde colocou esse comunicado pedindo para todas as federações, né, todos os estados, para ter o seguinte, e eu vou falar só sobre os shows, né, no caso, shows, estádios de futebol, jogos, etc., de que fossem cancelados ou adiados. O pedido foi esse, quando possível. Se não for possível, não tiver... E não é possível de tipo assim, não, eu não posso cancelar esse jogo aqui, porque senão vai prejudicar. Não, era tempo hábil. Por exemplo, o jogo de domingo agora, ele não podia ser cancelado. Até podia, né, tem ali, provavelmente tem alguma brecha, mas ele... na teoria, estava muito perto para poder cancelar esse jogo de domingo contra o Vasco, né? Fluminense e Vasco, ou essa rodada toda do Campeonato Carioca. Então, eles, quando não tivesse tempo hábil, para jogar com portões fechados, não ter público na questão. Quando a gente trata de show, não faz sentido você ter um show sem público, né? Então, essa questão de portões fechados era mais uma questão para estádio de futebol. Sendo assim, São Paulo e Rio de Janeiro já confirmaram no momento que eu estou gravando isso daqui, mas eu vou tratar mais do cenário micro, né, que é Rio de Janeiro, determinou que os jogos na capital, os jogos no Rio de Janeiro cidade, tivessem portões fechados nesse final de semana. São esses jogos, né? O jogo do Flamengo contra o Bangu, acho que é no Maracanã, o jogo do Botafogo, aí eu não lembro quem ele enfrenta, mas é no Rio também, e claro, o clássico Fluminense e Vasco Fluminense no Maracanã não terá público. A gente já recebeu até notícias, inclusive de pessoas que estão indo comprar ingressos lá em Laranjeiras, porque lembrando que a abertura de vendas era hoje pro torcedor do Fluminense, nessa sexta-feira, ainda não tinha aberto venda online, por exemplo, pelo menos não tinha sido divulgado até a quinta-noite qual site que seria, e pessoas estavam indo em Laranjeiras para poder comprar o ingresso e já estavam sendo informadas pelos bilheteiros de que a venda estava suspensa e possivelmente será cancelada, né? O jogo tá mantido, vai acontecer no domingo, vai acontecer Vasco e Fluminense com portões fechados. E olha que ironia, hein? O jogo no Maracanã, portões fechados, Vasco e Fluminense, dessa vez sem risco da torcida do Vasco entrar no meio e a torcida do Fluminense praticamente ninguém entrar. Outro ponto também que é importante falar aqui nesse vídeo ainda, sobre Copa do Brasil. O Fluminense, nesse momento, tá com a CBF, né? Tá com uma bucha ali na mão, que é um problema que a UEFA já esteve também na Champions League, mas muito por negligência. Que nesse caso não é tanto negligência da CBF em relação à Copa do Brasil, não. Já teve jogos de ida da terceira fase, com alguns times tendo a possibilidade de mandar os seus jogos em suas casas. Vale dizer que alguns nem usufruíram tão bem disso, como por exemplo o Vasco perdeu para o Goiás em casa, mas o Fluminense perdeu para o Figueirense fora de casa e teria no jogo de volta agora uma chance com o apoio, a sua torcida no estádio, e provavelmente, como o comunicado lá no Ministério da Saúde envolvia cancelar, adiar, né, ou jogar sem público, a gente ainda não sabe a medida que a CBF vai tomar em relação a esses jogos de volta.
Datas para poder jogar esses jogos de volta, né? Adiar, por exemplo, esse Fluminense Figueirense, esse Vasco Goiás, existem, porque tem a questão da data FIFA, que o campeonato vai ficar parado. Por exemplo, o Fluminense joga dia 22, se eu não me engano, contra o Volta Redonda, isso no domingo, dia 22, contra o Volta Redonda, e depois, o próximo jogo do Fluminense, e mesmo se ele estivesse na Sul-Americana também seria assim, é só no dia 31, contra o Macaé na outra terça-feira. Nesse meio tempo aqui no domingo e na quarta, tá reservado por causa da data FIFA, ou seja, como os jogos da seleção foram adiados, né, as primeiras rodadas eliminatórias, tem essas duas datas aqui, a quarta e o sábado, para poder atuar. Então esse jogo, para mim, deveria ser adiado. Não deveria ser jogado com portões fechados na próxima quinta contra o Figueirense. Porém, também o que resta saber é, até o final de março, essa quarentena, esses adiamentos, essa forma de agir para não propagar o vírus vai ter terminado? Já vai ser autorizado jogos com portões abertos? Como que vai ser? A gente não sabe ainda exatamente quanto tempo que vai durar. Então também é um risco adiar esse jogo e chegar lá na frente ter que jogar do mesmo jeito, sem torcida. A gente está esperando a determinação, mas o fato é, Hoje, a única coisa que a gente tem é que o jogo do final de semana será com portões fechados e o jogo da próxima quinta-feira pode ser ou com portões fechados ou adiado. Acho que é quase impossível de que se realize o jogo quinta-feira contra o Figueirense e que ele tenha a torcida dentro do estádio. É importante dizer, farei outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito grande, farei outro vídeo falando sobre a coletiva que o Mário Bittencourt deu nesta sexta-feira, lá no CT Carlos Castilho, agora oficialmente CT Carlos Castilho. Então, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e dá toda a moral aqui pro canal, beleza? Tô tentando acompanhar tudo aqui, hein? Tá difícil, mas de qualquer forma, vai ter jogo com o Vasco domingo, só não vai ter torcida. Pelo menos você economiza 100zinho aí, né? Que eu sei que você tava querendo economizar. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!